Olá, queridos, bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso, né? E hoje, o que eu queria falar um pouquinho para vocês seria de um pecado, né? A gente tem falado agora nessas últimas aulas sobre alguns pecados que fazem algum sentido maior, assim, né? Para a gente poder identificar em nós e na nossa família, nas pessoas com quem convivemos, tá? Então, hoje, o pecado que a gente vai falar chama-se defraudação, tá? Antes, quando eu escutei essa palavra, antes do Senhor começar a me ensinar o que é um coração defraudado, uma pessoa que tem o coração defraudado, que é defraudado, já tem um coração defraudado, defraudação para mim era só quando, por exemplo, quando eu escutava na igreja que você tinha namorado alguém e que teve relação sexual com essa pessoa e acabou não casando. Então, isso é um tipo de defraudação, mas não é o único tipo de defraudação. Defraudação é um grande pecado que tem muitos galhos e muitos frutos. Tá? Então, defraudação também mas não somente. E a figura que eu queria falar para vocês hoje sobre defraudação é o personagem da Bíblia, né? Chamado Jacó. Todo mundo conhece Jacó como suplantador, aquele que pegou no calcanhar. Mas ele está falando de uma pessoa que tem o coração já na defraudação, já nasce assim. Tanto Esaú e Jacó, eles tinham esse coração, tá? Que eles se sentiam como se um estivesse roubando algo do outro. Então essa é a característica principal de quem tem um coração que já nasce na defraudação, né? Que está sempre achando que está perdendo, que está sendo logrado, que está sendo passado para trás. E por isso ele fica sempre insistindo e persistindo tentando ganhar aquilo que a pessoa acha que está perdendo. Então o nome Jacó significa suplantador, né? Aquele que pega no calcanhar, mas o suplantador vem da palavra lograr, tá? Obter o que se tem direito. Então, esse é o lugar que está o coração do defraudado, né? De Jacó, achando que tinha perdido algo no qual tinha direito. Então, ele nasceu assim, então agarrado no calcanhar do irmão, como assim, ó, você está roubando o meu lugar dentro do ventre da minha mãe, tá? E os dois estavam ali naquela luta. Mas os dois tinham um coração na defraudação, tá? Vindo já da herança geracional dos pais, então os dois já tinham esse coração nesse lugar. Tanto, né, depois ali nos próximos versículos, vai falando sobre como era a característica de cada um. Então Jacó, por necessidade extrema, assim, também de agradar, ele não achou lugar no coração do pai, né? Então ele foi do lado da mãe, né? Então uma característica clara de quem tem esse coração na defraudação, de que ele quer ser visto, tá? Então Esaú foi agradar o pai, então o pai gostava de caça, ele se tornou um exímio caçador, né? Como não tinha mais esse lugar no coração do pai para Jacó, ele foi pro lado da mãe e a mãe acabou acolhendo esse menino que ficava próximo dela. E uma característica, por exemplo, da família onde tem uma defraudação, tá? Sempre vai ter um filho que ele é preferido e outro que é preterido. E outros que são preteridos, né? Que não tem a preferência dos pais. Mas os pais não fazem isso, gente, porque eles querem, né? Porque como eles têm um coração também de defraudadores, né? Eles não fazem isso sentindo o que está fazendo. Mas se você perguntar para os filhos, pai, quem que é o filho preferido? Todo mundo sabe, menos o próprio pai, tá? Então é muito claro isso na defraudação de os pais elegerem o filho preferido, né? E esse filho eleito é aquele muitas vezes que acha que sempre está perdendo algo, então ele acaba sendo muito pedinte, ele acaba sendo muito chorão, ele acaba sendo muito carente, acaba tendo muito mais do que os outros, né? Por esse coração sempre faltando algo, não tendo contentamento, não tendo satisfação, tá? Então isso é a característica de um filho também na defraudação, como no caso aqui tinha essas características diferentes tanto em Esaú quanto Jacó. E eles não se veem como tal, tanto que uma das características que fala ali que Jacó era pacato, e a palavra pacato ali no hebraico era perfeito, completo, estar terminado, só que ele não se sentia assim, tá? E Esaú, né, ele era perito caçador, ali no versículo 27, fala que ele era perito caçador, né? Mas essa palavra de perito caçador fala-se de obstinado, né? Um coração
obstinado. Então é muito fácil o defraudador se tornar essa pessoa obstinada, porque ele é muito insatisfeito, ela vai ficar tentando aquilo incansavelmente, com essa forma desse coração obstinado que tinha Esaú. Tanto que o segundo nome dele é Edom, né? E que é peludo, e é a característica do pecado, do bode, tá? Porque também no bode também tem essa mesma raiz de ser peludo. Então, a característica de um coração obstinado, pecaminoso, tá? Então, os dois tinham a mesma necessidade, uma necessidade intensa de agradar, tá? E também, assim, por eles, no caso de uma característica de Esaú, por ele ser obstinado, né, naquilo que ele queria, ele não importava o que era importante para as outras pessoas, tá? Então, por exemplo, para os pais era muito importante a primogenitura, não só para os pais, também para Deus, né? Mas não era importante para ele. O que era importante para ele era ser obstinado como perito caçador, tanto que ele foi lá e vendeu a primogenitura dele para o irmão, tá? E depois, lá na frente, ele culpa o irmão como se tivesse sido enganado. Ele sente que foi enganado, mas ele não foi, né? O irmão dele falou claramente, me venda a sua primogenitura, e ele prontamente vendeu por um prato de lentilhas. Então, uma outra característica de quem tem coração na defraudação é sempre tentar colocar a culpa nos outros, né? Dos seus próprios erros, das suas próprias decisões, e a culpa sempre é dos outros. Então, uma outra característica aí de um coração de defraudador, né? Então, depois dessa situação ali, né, ele teve que fugir. Então, ele além de depois de ter comprado a primogenitura do irmão, ainda ele enganou o pai para ter a bênção, né? De novo, a característica de que, olha, você está me roubando alguma coisa, eu estou sendo logrado por você e eu vou atrás disso. Também mostrando um coração obstinado também de Jacó, né? Então, os dois tinham essa mesma característica. Foi lá e enganou o irmão com a ajuda da mãe para tirar a primogenitura, a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. E nisso fez-se toda aquela situação que Esaú ficou extremamente bravo com seu irmão, e a mãe mandou Jacó para Labão, para a casa lá do seu parente. E a palavra Labão, gente, significa branquear. Então, o lugar, e Arã, né, que foi o lugar que Labão morava, significa queimar, ou ser quente, ou ser ressecado. Então, em muitos lugares de fogo, né, ou de quente, ser ressecado, é onde Deus vai nos mandar para a gente viver com pessoas parecidas com a gente. Então, Labão também ele era defraudador, né? Ele vinha de uma raiz de defraudação, né? Toda a história de Rebeca ali com Isaac já mostrava lá, quando foi buscar Rebeca, que já tinha essa característica de uma família na defraudação, tá? Que eu não vou conseguir colocar tudo isso para vocês agora, mas dá para vocês voltarem lá um pouquinho no texto e verem essa história, né? Que o irmão queria que ficasse mais tempo lá na casa dele, e acabou que depois Rebeca acabou indo embora, tá? Que ficasse lá. E Labão era um defraudador, tá? Então, nesses lugares que Deus muitas vezes nos manda para a gente poder ver quem a gente realmente é. Então, Jacó ele foi mandado, né, por direção da mãe, mas claro também por direção de Deus, para esse lugar onde ele vai ver o que é ser roubado, tá? Então, Labão é justamente esse homem que tem medo até mesmo que a água seja roubada. Tanto que o primeiro contato que, lá em Gênesis 28, 2, né, que Jacó teve com Raquel, foi quando eu estava esperando todos os pastores com as ovelhas chegar para tirar a pedra do poço, tá? Isso é característica de quem tem medo que é ser roubado a água. Então tá falando, olha, tudo que Labão faz tem medo de ser roubado, porque a grande perseguição que a pessoa na defraudação sente, de que sempre está sendo roubado, de que sempre alguém acha que ele está roubando, e também às vezes ele realmente está roubando, tá? Então nesse lugar Jacó foi para poder viver com os seus pais, para poder ver as suas alianças em relação àquele pecado, tá? E lá, Labão enganou ele muitas vezes, tá? Mudou o salário dele mais de 20 vezes, deu a filha mais velha no lugar da filha mais nova, com qual ele estava apaixonado, endividou, né? Por que na defraudação as pessoas vivem endividadas? Então ele endividou Jacó, né? Porque ele trabalhou por Raquel, não recebeu depois Raquel,
mas ele ficou ali endividado por mais 7 anos para pagar a Raquel, tá? Então está sempre envolvido em situações que as pessoas colocam ele, a pessoa que está debaixo de defraudação, em situações de dívida, em situações de estar devendo algo para alguém. Tá? E fora que outras características, assim, né, que ali no capítulo 31, fala assim, que até mesmo as pessoas que estavam ali, que eram serviçais ali de Labão, falou que Jacó estava roubando, então tinha uma perseguição, uma acusação de roubo. Então muitas pessoas sofrem isso por causa da defraudação e nem sempre teve realmente esse roubo, tá? Outras características da pessoa que está debaixo de defraudação, então essa questão do engano do salário, né, dessa mentira sobre salário. Então pessoas, por exemplo, que não recebem hora extra, trabalham e não recebem, ou mesmo saem sem receber acerto do trabalho, ou mesmo é roubado em relação a fundo de garantia, até mesmo férias. Então todo tipo de roubo, gente, está ligado à defraudação. Ah, mas por que eu só vou trabalhar em lugares assim? Porque na defraudação, os pecados, né, geracionais, eles vão se repetir, tá? E vão se repetir por todos os lugares que você vai passando. Outra característica da defraudação é o roubo de herança, né? Quantos pais não deixam herança, ou mesmo outros irmãos roubam a herança da pessoa debaixo da defraudação, porque isso mostra a característica, mais uma das características, como também aconteceu com as filhas de Labão, que o pai tinha gastado toda a herança e elas não tinham mais sequer herança, tanto Lia quanto Raquel. E são pessoas que são sempre passadas para trás, né? Desde na escola, quando são pequenos, ou mesmo depois no trabalho, ou mesmo depois no casamento. Então, pessoas que estão sempre sendo enganadas, pessoas que sofrem golpes, tá? Golpes de celular, golpes de internet, golpe de cartão, golpe. Isso também é característica de defraudação, tá? Então, onde tem essa perseguição por roubo, tem essa característica de defraudação. Então, são muitas os versículos que falam sobre roubo e fraude na Bíblia, tá? Então, esses versículos estão falando dessa característica de defraudar, se sentir defraudado, ou mesmo defraudar uns aos outros, tá? Tanto que a Bíblia fala lá, não devoreis uns aos outros, tá? E isso é um tipo de defraudação, onde a igreja pode estar manchada com a defraudação e a gente fica tentando devorar os nossos irmãos em relação a tentar tirar proveito de alguma forma através dessa sensação de roubo, né? Nossa, eu estou sentindo que eu estou sendo enganada ou roubada. A pessoa vai sentir isso também dentro da igreja. Então essas são algumas características, gente, que faz parte da defraudação, tá? Então a defraudação tem muito a ver com roubo, né? Foi o que aconteceu aqui na história de Jacó. A história depois ela vai acabar, né? Quando Jacó ali passa pelo Val de Jaboque e faz as pazes com seu irmão. Então, toda a história de defraudação, Deus quer nos libertar, tá? Mas tem que pagar o preço que Jacó pagou, né? De redimir a própria história, de reviver algumas coisas e redimir aquilo que está vivendo para que ser abençoado, né? E depois ter ali o perdão do seu irmão Esaú. E a Bíblia tem várias palavras, né? No Velho Testamento, a questão de fraude, está lá em Jeremias 5:27, fala o seguinte, ó. Como a gaiola cheia de fraude são as suas asas, cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriquecem, falando de pessoas que ganham riqueza através da fraude. E depois em Salmos 101:7, depois Provérbios 12, 17 e 20, Provérbios 20 e 17 falando de fraude, mas tem muitos ainda outros versículos que falam sobre roubo. E lá no Novo Testamento, a palavra fraude, ela vai estar ali na questão, no defraudar, está ali na questão de Marcos 10:19, quando Jesus está falando para o jovem rico, ele fala assim, ó, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Mas essa mesma palavra defraudarás ninguém, né, defraudarás, ela ainda aparece em Tiago 5:4, quando fala assim, ó, eis que o salário do trabalhador que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando dos ceifeiros, penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Está falando assim, que toda fraude continua clamando, toda fraude feita por nós e por nossos antepassados continuam clamando aos ouvidos do Senhor, para que elas sejam redimidas, tá? E aqui a palavra que está aqui é fraude, mas também tem a raiz da defraudação. E ainda ali tem Coríntios, né?
6, 7 e também 8, e depois ainda no capítulo 7, 5 também fala sobre fraude ou defraudação. E também ali em 1 Timóteo 6, 5, também a palavra que está ali, né, que acho que tá como privais os vossos maridos, né, ou a vossa esposa, está falando sobre também defraudar. Então tem muitas formas de defraudação que às vezes não está escrito como defraudação na Bíblia, mas que tem a raiz na defraudação, tá? Então essa é a nossa aula sobre defraudação, tá? Eu espero que vocês possam ter entendido, né, um pouquinho do porquê que a gente vivencia e é perseguido por tantas situações de roubo, porque tem raízes na defraudação, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.